Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos iniciar mais um dia de leitura. Antes vamos fazer aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, por esse privilégio que é ler a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar cada um que está nos acompanhando e mais uma vez, Senhor Jesus, nos ensinar e falar conosco através da Tua Palavra. Amém. Vamos ler aqui Judas, a partir do capítulo número 1. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e serve de advertência do fogo eterno no julgamento. Da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: "O Senhor o repreenda". Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam das coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Corá. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Amados, lembre-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhe disseram que nos últimos tempos, haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna
que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja àquele que é o único Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz com um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfaso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido como uma faixa de ouro sobre o peito, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas no mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. A face brilhava como o sol, e em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfaso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos.
examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar dentre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, e como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmina. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar de onde você vive. A cidade está desculpa, irmãos. A cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem os ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha, ao vitorioso que me obedecer até o fim. Eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro.
Ele terá a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escrevi esta carta ao anjo da Escreva essa carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que estas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se de que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem a seus pés e reconhecerem que eu amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, o testemunha fiel, a verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou o outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neemias capítulo 5, a partir do verso 1. Por esse tempo, aqueles homens em suas esposas fizeram um grande protesto contra os seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante este período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos, e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo,
Somos obrigados a vender nossos filhos como escravos só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: Vocês estão prejudicando seus próprios irmãos a cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião, eu lhes disse: Temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão? Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então prossegui: O que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e o cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a centésima parte, os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam: Devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você disse. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam a sua promessa. Depois sacudi as dobras do meu manto e disse: Que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram, que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu Amém e louvaram o Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos o tributo da alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitaram do povo, mas, por temor a Deus, não agi dessa maneira. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo, e, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Lembra-te, ó meu Deus, de tudo que eu tenho feito por este povo, e abençoa-me por isso. Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhe respondi da mesma forma. Na quinta vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: Há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles.
corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao seu conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhes respondi: nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. Algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. E lembra-te da profecia de Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Jubá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Anani e Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia. Mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente às suas casas. Nesse tempo, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e ninguém das casas havia sido reconstruída. Então meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá. Nele estava escrito: esta é a lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Naamane, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Este é o número dos homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará, 652. Da família de Pat-Moabe, descendentes de Jesuá e de Joabe, 2.818. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zatu, 845. Da família de Zacai, 760, da família de Bani, 648, da família de Bebai, 628, da família de Asgade, 2.322, da família de Adonicã, 667, da família de Bigvai,
2.067, da família de Adim, 655, da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98, da família de Assum, 328, da família de Bezai, 324, da família de Jora, 112, da família de Gibá, 95, do povo de Belém e de Netofa, 188, do povo de Anetote, 128, do povo de Bete Asmavete, 42, do povo de Kiriat Jearim, Quefira e Berote, 743, do povo de Ramá e Geba, 621, do povo de Micmas, 122, do povo de Betel e Ai, 123, do povo de Nébulo Ocidental, 52, dos cidadãos de Elão Ocidental, 1.254, os cidadãos de Arim, 320, os cidadãos de Jericó, 345, os cidadãos de Lode, Adide e Ono, 721, os cidadãos de Senaá, 3.930. Estes são os sacerdotes que regressaram do exílio, das famílias de Gedaías, da linhagem de Jesuá, 973, da família de Imé, 1052, da família de Passur, 1247, da família de Arim, 1017. Esses são os levitas que regressaram do exílio, das famílias de Jesuá e de Cadmiel, descendentes de Odavias, 74, os cantores da família de Asaf, 148, os guardas das portas da família de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138, os descendentes desses servidores do templo regressaram do exílio, Zia, Hassufa, Tabaote, Queros, Siá, Padom, Lebana, Agabá, Salmai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bessai, Beunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nesias e Atifa. Os descendentes desses servos do rei Salomão regressaram do exílio: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gideu, Cefatias, Atil, Poquerete, Razebaim e Ami. Ao todo, os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que elas ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo das famílias de Delaías, Tobias e Necoda, 642 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes, Abaías, Acós e Barzilai. Esse Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai de Gileade e assumido o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como sacerdotes. O governador ordenou que não comessem das porções dos sacrifícios separadas para os sacerdotes até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito, usando o Urim e o Tumim. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360, além de 7.337 servos e servas e dos 245 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria um total de 8,6 quilos de ouro, 50 bacias de ouro e 530 vestes para os sacerdotes. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata. O restante do povo deu 172 quilos de ouro, 1.200
1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo o Israel. Neemias 8. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo com um só propósito na praça Todo o povo se reuniu com um só propósito na praça e em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse um livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres de todas as crianças com a idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. E leu em voz alta para todos os que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquiás e Maezéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém, Amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maezéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado de tudo que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, os sacerdotes e o escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: Não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é o dia consagrado ao Senhor, seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: Aquietem-se, não fiquem tristes. Hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. No dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com os escribas Esdras para examinar a lei mais atentamente. Enquanto estudavam a lei, descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os israelitas morassem em cabanas durante a festa a ser comemorada naquele mês. Ele tinha dito que se devia fazer uma proclamação por todas as suas cidades e em Jerusalém, para que o povo fosse até os montes apanhar ramos de oliveira cultivadas e oliveiras silvestres, ramos de murtas, de palmeiras e de outras árvores frondosas. Deviam usar esses ramos para construir as cabanas conforme prescrito pela lei. O povo saiu, cortou os ramos e os usou para construir cabanas nos terraços de suas casas, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas e na praça junto à porta de Efraim. Então todos que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa.
e todos estavam cheios de grande alegria. Os israelitas não celebravam a festa dessa maneira desde os dias de Josué, filho de Num. Durante os 7 dias da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. Então, no 8º dia, realizaram uma reunião solene conforme prescrito. No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente, dessa vez jejuaram, vestiram um pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades de seus antepassados. Durante 3 horas permaneceram em pé no mesmo lugar enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Os levitas Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor, seu Deus. Então, os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Hassabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram ao povo: Levantem-se e louve ao Senhor, seu Deus, que vive desde sempre, para sempre. Em seguida oraram: Louvado seja teu nome glorioso, exaltado seja acima de toda bênção e todo louvor. Somente tu és o Senhor, fizeste os céus e os céus além do céu, e todas as estrelas, fizeste a terra, os mares, e tudo que neles há. Preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta adoração. Tu és o Senhor Deus, que escolheste Abraão, e o trouxeste de Ur dos caldeus, e lhes deste a nome de Abraão. Viste a fidelidade do seu coração e fizeste com ele uma aliança para dar a ele e a tua descendência a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus. E cumpriste tua promessa, pois é sempre fiel a tua palavra. Viste a aflição de nossos antepassados no Egito, e ouviste os clamores deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, seus oficiais e todo o seu povo, pois sabias como tratavam arrogantemente nossos antepassados. Tens uma fama tremenda que não foi esquecida. Dividiste o mar para que o teu povo atravessasse em terra seca, e depois lançaste seus inimigos nas profundezas do mar. E eles afundaram como pedras nas águas impetuosas. Conduziste nossos antepassados como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para que encontrassem um caminho por onde deviam ir. Desceste ao monte Sinai e falaste com eles do céu, destes estatutos justos, leis verdadeiras e decretos e mandamentos bons. Tu os instruíste a respeito do teu sábado santo, ordenaste por meio de teu servo Moisés que obedecessem os teus mandamentos, decretos e leis. Providenciaste-lhes pão do céu quando tiveram fome e água da rocha quando tiveram sede. Ordenaste que tomassem posse da terra que juraste lhe dar. Nossos antepassados, porém, eram orgulhosos e teimosos, e não deram atenção a teus mandamentos. Não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havias realizado em favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão do Egito. Mas tu és Deus de perdão, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Não os abandonaste, mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é seu Deus que os tirou do Egito. Sim, cometeram blasfêmia terríveis. Mas, em tua grande misericórdia, não os abandonaste para morrer no deserto. A coluna de nuvem continuava a conduzi-los durante o dia,
e a coluna de fogo lhes mostrava o caminho durante a noite. Enviaste teu bom espírito para instruí-los e não deixaste de lhes dar o maná do céu para se alimentarem, nem água para matarem a sede. Tu os sustentaste no deserto durante 40 anos e nada lhes faltou. Suas roupas não se desgastaram, nem seus pés ficaram inchados. Depois entregaste reinos e nações a nossos antepassados e distribuíste teu povo por todos os cantos da terra. Eles tomaram posse da terra de Seom, rei de Esbom, e da terra de Og, rei de Bassã. Tornaste seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para a terra que havias prometido a seus antepassados. Eles entraram e tomaram posse da terra. Tu derrotaste nações inteiras diante deles e entregaste nas mãos do teu povo os cananeus que habitavam na terra. Teu povo fez o que quis com essas nações e seus reis. Nossos antepassados conquistaram cidades fortificadas e terras férteis. Apossaram-se de casas cheias de coisas boas, como com cisternas já escavadas e com vinhedos, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até se fartar, engordaram e desfrutaram de tuas muitas bênçãos. Apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os profetas que enviaste para adverti-los a voltarem para ti, e cometeram blasfêmias terríveis. Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos e que os fizeram sofrer. Nos momentos de angústia, porém, clamaram a ti, e tu o ouviste do céu. Em tua grande misericórdia, enviaste libertadores que os livraram de seus inimigos. Mas, assim que teu povo tinha descanso, voltava a praticar o mal diante de ti. Portanto, permitiste que os seus inimigos os dominassem. E, no entanto, quando teu povo voltava para ti e pedia socorro, tu os ouvia novamente. Em tua misericórdia, tu os resgataste muitas vezes. Tu os advertiste e voltaram para a tua lei, mas eles se tornaram orgulhosos e desobedeceram teus mandamentos. Não cumpriram teus estatutos, que dão vida para a quem lhes obedece. Em rebeldia deram as costas para ti e teimosamente não quiseram ouvir. Por muitos anos foste paciente com eles, enviaste teu espírito que os advertiu por meio dos profetas. Ainda assim, eles se recusaram a ouvir. Por isso, mais uma vez, permitiste que os povos da terra o dominassem. Em tua grande misericórdia, porém, não os destruíste completamente, nem os abandonaste para sempre. Que Deus bondoso e compassivo tu és. Agora, nosso Deus, o grande, poderoso e temível Deus, que guardas tuas alianças de amor leal, não permitas que te pareçam insignificantes todas as dificuldades que enfrentamos. Grande aflição veio sobre nós e sobre os nossos reis, líderes, sacerdotes, profetas e antepassados, sobre todo o seu povo, desde os dias em que os reis da Síria triunfaram sobre nós até hoje. Foste justo todas as vezes que nos castigaste. Agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos. Nossos reis, líderes, sacerdotes e antepassados não obedeceram à tua lei, nem deram ouvidos às advertências em teus mandamentos e preceitos. Mesmo quando tinham seu próprio reino, não te serviram, apesar de teres derramado tua bondade sobre eles. Deste-lhes uma terra ampla e fértil, mas eles não quiseram servir-te, nem abandonar sua perversidade. Por isso, hoje somos escravos na terra de fartura que deste a nossos antepassados para que desfrutassem dela. Somos escravos aqui nesta boa terra. A grande produção desta terra se acumula nas mãos dos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Eles têm poder sobre nós e sobre os nossos rebanhos. Nós lhes servimos
como eles querem e estamos em grande angústia. O povo respondeu: em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene e a registramos por escrito. Neste documento selado estão os nomes dos nossos líderes, levitas e sacerdotes. Os que assinaram e selaram o documento foram o governador Neemias, filho de Acalias e de Zedequias, os sacerdotes Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atuz, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Os levitas Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos descendentes de Renadade, Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reob, Azabias, Acur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Baninu. Os líderes do povo Parós, Paat, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezaí, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezi, Mesezabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Hassub, Alóis, Piléia, Sobeque, Reum, Hassabiná, Maezéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baná. Então o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e todos os que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas, de todos os que tinham idade para entender, uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene. Juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus, dada por seu servo Moisés, e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor nosso Deus. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes dessa terra, nem permitir que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Também prometemos que se os habitantes desta terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, não compraremos deles. A cada 7 anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas. Além disso, prometemos obedecer ao mandamento de pagar o imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. Esse imposto também será usado para providenciar os pães da presença, as ofertas regulares de cereais e os holocaustos, as ofertas para os sábados, para as celebrações da lua nova e para as festas anuais, as ofertas sagradas e as ofertas pelo pecado para fazer expiação por Israel. Serão usados para tudo que for necessário para o trabalho no templo do nosso Deus. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular para as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo tragam ao templo de nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor, nosso Deus, conforme prescrito na lei. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas, tanto dos produtos da terra como das árvores frutíferas. Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos, tanto como de bois, como de ovelhas, conforme prescrito na lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo de nosso Deus. Armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo de nosso Deus. Traremos o melhor de nossa farinha e de outras ofertas de cereal, o melhor de nossos frutos, de nosso vinho novo, de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas 1/10 de tudo que nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos e em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão
acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos. A 10ª parte de tudo que for recolhido como dízimo será entregue pelos levitas ao templo de nosso Deus e colocada nos depósitos. O povo e os levitas deverão trazer essas ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite para os depósitos e colocá-las nos recipientes sagrados perto dos sacerdotes que ali estiverem ministrando, dos guardas das portas e dos cantores. Prometemos não descuidar do templo do nosso Deus. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, na cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos os que se ofereceram para morar em Jerusalém. Esta é uma lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, continuou a viver em suas próprias casas nas várias cidades de Gebá, mas alguns dos povos de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, da descendência de Pérez. Também Maazéias, filho de Baruque, filho de Corosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, da família de Selá. Todos os descendentes de Pérez, 468, foram morar em Jerusalém. Eram todos homens valorosos. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maezéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai, Salai, 928 parentes ao todo. O chefe deles era Joel, filho de Zicre, auxiliado por Judá, filho de Rassenua, o segundo no comando da cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, principal encarregado no templo de Deus. Também 822 colegas que serviam no templo. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pedalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, junto com 242 colegas, chefes de suas famílias, e ainda Amassaí, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Rimar, e 128 de seus colegas, homens valorosos. O chefe deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azricam, filho de Razabias, filho de Buni. Também Sabetai e Josabade, filhos dos levitas encarregados do trabalho fora do templo de Deus. E ainda Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, descendente de Asaf, que dirigia as ações de graças e orações. Também Baquebuquias, assistente de Matanias, e Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Havia ao todo 284 levitas na cidade santa. Dos guardas das portas, Acube e Talmon e 172 colegas que guardavam as portas. Os outros sacerdotes e levitas e o restante dos israelitas moravam cada um na propriedade de sua família nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do templo, sob a liderança de Zia e Gispa, moravam todos na colina de Ofeu. O chefe dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, descendente de Asaf. Os membros da família de Asaf eram cantores no templo de Deus. Exerciam suas responsabilidades diárias de acordo com os termos de uma ordem de lei, uma ordem do rei. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zera, filho de Judá, era o conselheiro do rei e em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados vizinhos,
com seus campos. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriarote Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, em Jecabzeel e seus povoados. Também foram morar em Jesuá, em Moladá, em Bet-Palete, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag e em Meconá e seus povoados, e ainda em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laquis com seus campos, e em Azeca e seus povoados. Assim, o povo de Judá se estabeleceu desde Berseba, no sul, até o vale de Rinom. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Geba, em Micmas, em Aia e em Betel, seus povoados. Também foram morar Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Getaim, em Hadid, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, em Geharassim. Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Salmos de 99. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado em seu trono acima dos querubins. Trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado o teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade, agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se aos seus pés, pois ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, e Samuel também invocava o seu nome. Clamavam ao Senhor, e eles lhe respondiam. Da coluna de nuvens lhe falavam, e eles seguiam os preceitos e os decretos de que ele lhes dava. Ó Senhor, nosso Deus, tu lhes respondias, eras para eles Deus perdoador, mas o castigava quando se desviavam. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Salmo 100. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhes graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável quando virás me ajudar. Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Rejeitareis ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que os enganadores habitem na minha casa, nem que os mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. O Senhor, ouve minha oração, escuta minha súplica. Não esconda de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti, pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes, meus ossos queimam, meu coração está esgotado, secou-se como capim, até perdi o apetite. Por causa da minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como uma pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir, sou como um pássaro solidário no telhado.
Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim, me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento e as lágrimas se misturam com minha bebida. Por causa da tua ira e da tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido, como as sombras que se vão, vou murchando como o capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre, teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão. Este é o momento esperado, pois os teus servos amam cada pedra de seus muros e estimam até mesmo o pó em suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor, os reis da terra estremecerão diante da sua glória, pois o Senhor reconstruirá Sião e ele aparecerá em sua glória. Ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará suas súplicas. Fique isso registrado para as gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve o Senhor. Conte-lhe que o Senhor olhou para baixo de seu santuário celeste, do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será proclamado em Sião, seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se reunirem, e os reinos vierem para servir ao Senhor, no meio da minha vida ele me tirou as forças e me encurtou os dias. Mas eu clamei a ele, ó meu Deus, que vive para sempre. Não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra, com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem vestuário e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos viverão em segurança e seus descendentes prosperarão em tua presença. Salmo 103. Todo meu, todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei seu santo nome no todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que temem, pois ele sabe como somos fracos, lembra de que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, desabrochamos. O vento sopra, porém, e desapareceremos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem os seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem ao Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem ao Senhor os exércitos dos anjos, os que servem e fazem a sua vontade. Louvem o Senhor tudo o que ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser louve ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.